Esta é a batalha entre um dragão de Komodo e um cervo fraco. Este réptil se alimenta de suas presas mesmo quando ainda está vivo. Apesar da luta desesperada do cervo para escapar, todos os seus esforços são em vão. O dragão de Komodo é um predador temível que habita as ilhas menores da Sonda, na Indonésia. Até o momento, o dragão de Komodo é a maior espécie viva de lagarto do mundo. Também é endêmico na Indonésia, o que significa que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar da Terra. Aproximadamente 2.300 dragões de Komodo estão espalhados por várias ilhas da Indonésia. A maioria deles vive em reservas de vida selvagem, enquanto um pequeno número vagueia livremente pela natureza. Nos últimos anos, porém, os dragões de Komodo invadiram áreas habitadas por humanos, levando a conflitos com os agricultores locais. No vídeo de hoje, exploraremos como os agricultores indonésios estão lidando com esses répteis gigantescos. Os dragões de Komodo são frequentemente encontrados perto de florestas, pois essas áreas fornecem abrigo ideal para perseguir suas presas. Durante a estação seca, quando as presas naturais se tornam escassas, eles são forçados a aproximar-se dos assentamentos humanos. As técnicas de caça dos dragões de Komodo são sofisticadas e brutais. Eles usam seu olfato apurado para detectar presas à distância. Eles são adeptos da camuflagem, permitindo que não sejam detectados. Komodos são caçadores pacientes, muitas vezes parados por longos períodos, esperando o momento perfeito para atacar. Ao atacar, um dragão de Komodo depende de seus dentes afiados, garras longas e poderosas, e uma força notável para cortar e dilacerar sua presa. Eles usam os fortes músculos do pescoço para tremer violentamente, destruindo suas presas e causando severa perda de sangue. Depois de subjugar a cabra, o dragão de Komodo usa os poderosos músculos do pescoço para devorá-la inteira, incluindo os ossos e os cascos. O poder de matar do dragão de Komodo é amplificado pelo seu veneno e bactérias. Sua saliva, repleta de bactérias, garante que mesmo que a presa escape inicialmente, ela sucumbirá à perda de sangue ou à infecção em poucas horas. Este veneno impede a coagulação do sangue, causando grave perda de sangue. Mesmo grandes búfalos podem morrer devido aos ferimentos infligidos por um dragão de Komodo. Em algumas áreas das Ilhas Flores e Komodo, os agricultores relatam perder cerca de 27% do seu gado anualmente, o que conduz a dificuldades financeiras significativas. Os agricultores colocam armadilhas perto de áreas frequentemente visitadas pelos dragões. Eles podem então realocar os dragões de Komodo capturados para reservas de vida selvagem para garantir a segurança dos répteis e das comunidades agrícolas. No entanto, o uso de rifles foi identificado como o método de caça mais eficaz. Todos os anos, os caçadores na Indonésia organizam caçadas ao dragão de Komodo entre setembro e novembro. Os grupos de caça normalmente consistem de 4 a 6 membros para cobrir o terreno de forma eficaz e maximizar a segurança. Aproximar-se de um dragão de Komodo requer muita habilidade e cautela.
Os caçadores se movem silenciosamente, usando o vento para mascarar seu cheiro e mantendo uma distância segura para evitar ataques da poderosa cauda e mandíbulas do dragão. Caçadores experientes apontam precisamente para a cabeça, derrotando o dragão com um único tiro para minimizar o seu sofrimento. Em média, uma caçada bem-sucedida rende de 2 a 5 dragões. Nos despedindo das Ilhas dos Dragões de Komodo, seguimos para os arredores de Victoria, lar de uma grande população de raposas selvagens. Essas raposas costumam se aventurar em áreas residenciais, atacando animais domésticos. A sua adaptabilidade e hábitos alimentares oportunistas colocaram-nos em conflito direto com os agricultores australianos, causando consequências ecológicas e econômicas significativas. As raposas astutas são particularmente atraídas por galinheiros. Eles costumam caçar à noite, esgueirando-se por pequenas aberturas para pegar galinhas. Seus ataques são rápidos. Impulsionados pelo seu instinto de acumular comida, muitas vezes matam várias galinhas numa única noite. Estes ataques resultam em perdas substanciais para os agricultores. Os agricultores na Austrália empregam vários tipos de armadilhas para capturar raposas selvagens. As armadilhas de gaiola são projetadas com um mecanismo de travamento automático que é ativado quando uma raposa entra para recuperar a isca. A raposa não consegue escapar e permanece confinada na gaiola. As armadilhas de mandíbula ficam escondidas sob o solo, e quando uma raposa pisa na armadilha, sua perna fica segura. Os agricultores inspecionam as armadilhas diariamente para evitar sofrimento prolongado aos animais e manuseiam cuidadosamente as raposas capturadas para evitar serem mordidas. Todos os anos, estas armadilhas ajudam os agricultores a capturar dezenas de milhares de raposas na Austrália, reduzindo significativamente a população de raposas selvagens. No entanto, para um controle populacional eficaz e a longo prazo, os agricultores recorrem frequentemente à caça. A caça humana deve ser realizada por atiradores qualificados e experientes. A temporada de caça à raposa geralmente ocorre no final do outono e no inverno, quando as raposas estão mais ativas e seu pelo está em perfeitas condições. As áreas de caça populares incluem quintas rurais e florestas densas, onde a densidade de raposas é elevada. Disparar muitos tiros pode alertar as raposas próximas. Ao avistar uma raposa, os agricultores não disparam imediatamente. Em vez disso, eles observam seus movimentos e esperam que ele fique parado para uma morte mais fácil. Os agricultores normalmente usam rifles e holofotes de alta potência para localizar e atirar em raposas no escuro. Quando iluminados, os olhos de uma raposa refletem a luz, criando um brilho característico que permite aos caçadores identificar a sua posição à distância. Os caçadores devem possuir habilidades de tiro precisas e cumprir rigorosamente os regulamentos legais relativos ao uso de armas de fogo e controle da vida selvagem. A principal vantagem da caça noturna à raposa é o aumento da eficiência, já que as raposas são mais ativas durante esse período, especialmente em áreas agrícolas com gado ou aves. Nos últimos anos, muitas áreas dos Estados Unidos experimentaram um aumento significativo no número de abutres, especialmente abutres negros.
Os abutres costumam se reunir em grandes bandos durante o outono e o inverno. Eles não apenas se alimentam de carniça, mas também atacam pequenos animais, criando problemas para os agricultores. Centenas de abutres invadiram estados como Flórida, Texas e outras áreas do Sudeste. Os abutres também tendem a invadir os espaços de vida humana. Ao empoleirarem-se em grandes bandos em telhados, árvores ou veículos, alteram negativamente a paisagem urbana, causando danos significativos à infraestrutura e aos bens pessoais. Sua presença também traz desafios psicológicos para os moradores, como sentimentos de desconforto ao conviver com aves grandes e invasoras. Além disso, representam uma ameaça à segurança do trânsito, pois concentram-se perto das estradas principais. Afastar os abutres é um desafio porque eles são protegidos pela lei federal. É proibido matar ou capturar abutres sem autorização, com violações puníveis com multas de até $15.000 e 6 meses de prisão. Os moradores das áreas afetadas instalaram linhas de choque elétrico nos telhados. Quando os abutres pousam no telhado, recebem um leve choque elétrico. Este método pode assustá-los e desencorajá-los a retornar. Além disso, alguns agricultores utilizam dispositivos emissores de som ou luz que simulam ruídos ou imagens de predadores para assustar os abutres e evitar que voltem. Os abutres normalmente escolhem árvores altas com copas largas como locais de poleiro, pois esses locais proporcionam boa visibilidade e segurança. Os agricultores podem podar galhos ou copas de árvores para reduzir sua permeabilidade, tornando a área menos adequada para a coleta de abutres. Na região selvagem e acidentada dos Estados Unidos, especialmente em estados como o Alasca, Montana e Wyoming, a relação entre agricultores e ursos pardos é complexa e profundamente enraizada na história. Os ursos pardos, também conhecidos como ursos pardos, são onívoros poderosos, cuja dieta inclui de tudo, desde vegetais e peixes até gado. Quando um urso entra numa quinta, pode causar grandes danos, matando animais, destruindo colheitas e até constituindo uma ameaça direta à vida humana. Para os agricultores, especialmente os que vivem em regiões remotas, a presença de um urso pardo pode levar a perdas econômicas significativas. Consequentemente, a caça ao urso, especialmente durante épocas específicas, torna-se necessária para aqueles que devem proteger os seus meios de subsistência. Juntar ursos pardos não é uma tarefa simples. Requer uma preparação meticulosa e uma compreensão profunda do comportamento e habitat do urso. Os agricultores que caçam ursos normalmente o fazem durante as temporadas de caça regulamentadas, que são determinadas pelas agências estaduais de vida selvagem para garantir que a população permaneça sustentável. Estas estações coincidem frequentemente com épocas em que os ursos estão mais ativos, especialmente no outono, quando se preparam para a hibernação. Antes de iniciarem uma caçada, os agricultores devem adquirir as licenças adequadas e garantir que possuem as espingardas de alto calibre necessárias para abater um animal tão grande e poderoso. Rastrear um urso pardo requer habilidade e paciência. Agricultores e caçadores costumam passar horas ou até dias explorando a paisagem em busca de sinais de atividade de ursos. Isso pode incluir pegadas, fezes e até marcações em árvores, que costumam arranhar para marcar seu território. Em alguns casos, os caçadores utilizam cães treinados especificamente para rastrear ursos.
Embora esta prática seja mais comum em regiões onde a caça ao urso é uma atividade tradicional. Assim que um urso for localizado, o próximo passo é abordá-lo com cautela. Os ursos pardos têm um olfato incrível e estão altamente alertas ao perigo. Os caçadores devem usar o vento a seu favor, ficando na direção do vento para evitar a detecção. Esta parte da caça exige extrema cautela, pois um urso agitado pode ser extremamente perigoso. Quando chega o momento de chutar, a precisão é crucial. Agricultores e caçadores são treinados para mirar em áreas vitais, como o coração ou os pulmões, para garantir uma matança rápida e humana. Um tiro mal dado pode causar um urso ferido, o que pode se tornar ainda mais perigoso. Por esta razão, muitos caçadores preferem atirar à distância onde tenham uma linha de visão desimpedida e uma posição estável. Depois que o urso cai, o processo de recuperação começa. Isso geralmente envolve um esforço de equipe, já que os ursos pardos podem pesar várias centenas de quilos. A carne do urso é frequentemente doada ou consumida pelos caçadores, e a pele é normalmente usada para diversos fins. Os coiotes são predadores oportunistas, o que significa que aproveitarão todas as fontes de alimento disponíveis. Para os agricultores, isto significa muitas vezes perdas de gado. Um único coiote pode matar vários animais numa noite, causando danos econômicos significativos. Em algumas regiões, a população de coiotes explodiu devido à sua adaptabilidade, tornando as medidas de controlo ainda mais críticas. Ao contrário dos ursos, que são geralmente solitários e territoriais, os coiotes caçam frequentemente em pares ou pequenos grupos, aumentando a sua eficácia como predadores. Eles também são conhecidos por suas altas taxas reprodutivas, o que pode tornar o controle de seu número um desafio contínuo. A caça ao coiote requer um planejamento cuidadoso e uma compreensão completa do comportamento do animal. Os agricultores muitas vezes começam estudando os padrões de atividade dos coiotes em suas terras. Isso pode envolver o monitoramento de rastros, fezes e outros sinais que indicam a presença de coiotes. Em alguns casos, os agricultores instalam câmeras nas trilhas para capturar imagens dos animais e determinar os melhores horários e locais para caçar. O equipamento usado para caçar coiotes é normalmente semelhante ao usado para outros predadores de médio porte. Rifles de alta potência são a escolha mais comum, embora espingardas também sejam usadas, principalmente em áreas com cobertura densa. Além disso, os caçadores costumam usar chamadores eletrônicos que imitam os sons de outros coiotes ou presas em perigo, como um coelho, por exemplo, para atrair rapidamente um coiote curioso ou faminto. Os caçadores normalmente colocam o dispositivo longe de sua posição e usam um controle remoto para ligá-lo e desligá-lo, afastando o coiote de seu cheiro. Esses dispositivos podem ser altamente eficazes para atrair coiotes para o alcance. A caça ao coiote geralmente ocorre no início da manhã ou no final da noite, quando os animais estão mais ativos. Os agricultores podem se posicionar em áreas onde os coiotes viajam, como perto de currais ou em campos de milho. A camuflagem é crucial, pois os coiotes têm sentidos aguçados e são rápidos em detectar qualquer coisa fora do comum. Paciência é fundamental, pois pode levar algum tempo para um coiote responder ao chamado e se aproximar do alcance de tiro. Assim que um coiote é avistado, o caçador deve agir com rapidez, mas com cuidado. Os coiotes são rápidos e ágeis, capazes de fugir ao menor sinal de perigo. Um tiro bem colocado é essencial para garantir uma morte limpa e humana. Os caçadores visam que a área do peito atinja o coração e os pulmões, minimizando o risco de apenas ferir o animal. Após a caça, a carcaça do coiote costuma ser usada de várias maneiras. Em algumas regiões, a pele é muito valorizada e pode ser vendida ou comercializada. A população de coiotes também é monitorada por agências de vida selvagem e, em muitas áreas, a caça é incentivada como forma de controlar o número e proteger o gado.
Originalmente introduzidos pelos primeiros colonizadores, os porcos selvagens são criadores altamente adaptáveis e prolíficos, com porcas capazes de produzir múltiplas ninhadas a cada ano. Esta rápida reprodução, combinada com seu apetite voraz e comportamento destrutivo de enraizamento, levou a uma população estimada de mais de 6 milhões de porcos selvagens no EUQA. Sua população é particularmente elevada em estados como Texas, Flórida e Geórgia. Sabe-se que estes animais destroem colheitas, competem com o gado por recursos e até espalham doenças que podem afetar animais e seres humanos. A caça de porcos selvagens requer uma abordagem estratégica, dada a sua inteligência, estrutura social e, muitas vezes, hábitos noturnos. Os agricultores muitas vezes começam explorando suas terras em busca de sinais de atividade suína. Isso inclui procurar solo enraizado, áreas chafurdadas e trilhas. Em alguns casos, os agricultores usam câmeras de trilha para monitorar os padrões de movimento dos suínos, o que ajuda no planejamento da caça. Os equipamentos utilizados para a caça ao porco são diversos, desde rifles e espingardas até arcos e armadilhas. Dado o tamanho e a resistência dos porcos selvagens, os rifles de alto calibre são frequentemente preferidos para garantir uma matança rápida e humana. Os telescópios de visão noturna e os dispositivos de imagem térmica também são comumente usados se caçados à noite, já que os porcos selvagens são mais ativos depois de escurecer. Em alguns casos, iscas como o milho são usadas para atrair os porcos para uma área específica. Essa prática ajuda a garantir que os porcos estejam dentro do alcance quando os caçadores estiverem prontos para atirar. Para uma abordagem mais agressiva, alguns agricultores utilizam cães treinados especificamente para a caça de porcos. Esses cães podem rastrear, latir e até mesmo segurar um porco no lugar até que o caçador chegue para matá-lo. Este método é particularmente eficaz em matas densas, onde a visibilidade é limitada e, de outra forma, os suínos podem ser difíceis de localizar. Outro método comum envolve captura. Gaiolas grandes e reforçadas ou armadilhas de curral são instaladas em áreas por onde os porcos costumam viajar. Estas armadilhas podem capturar vários suínos de uma só vez, permitindo aos agricultores reduzir significativamente o seu número num curto período. Uma vez presos, os porcos geralmente são despachados de forma rápida e humana. As carcaças de porcos selvagens são frequentemente processadas para a produção de carne, que pode ser consumida ou doada. No entanto, deve-se ter cuidado devido ao potencial de transmissão de doenças, por isso o manuseio e o cozimento adequados são essenciais. Em algumas regiões, a carne de porco também é utilizada para produzir enchidos ou outros produtos, proporcionando uma fonte adicional de rendimento aos agricultores.